Bom dia, vamos começar aqui mais um vídeo do projeto de Pré-ENEM, que tem como intuito auxiliar os alunos do Centro Lucineto Santana com a preparação para o Enem 2021. Esse grupo responsável por o vídeo é composto por Jean Rodrigues e por mim, João Paulo de Souza, e o nosso supervisor é o professor Igor Alves da Silva. Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas funções orgânicas, mais especificamente as funções nitrogenadas. Mas primeiramente vamos fazer uma pequena revisão, de nomenclatura, para revisar bem, que já que é visto isso principalmente, primeiramente em hidrocarbonetos, depois em aldeídos, cetonas e álcools e outras funções, mas agora nós vamos relembrar primeiramente um pouquinho sobre a nomenclatura antes de começar o conteúdo em si. A nomenclatura dos compostos orgânicos ela segue uma série de normas a serem seguidas visando informar o tipo, a posição, disposição e número de carbonos. Nós temos aí o PAC, que ela delimita nessa nomenclatura. E de forma geral, a nomenclatura ela segue esse modelo. Primeiro nós temos um prefixo, mais um infixo, mais um sufixo. Onde o prefixo ele indica o número de carbonos. Se temos no composto um carbono, o prefixo é met, se são 2 carbonos é et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent e 6 carbonos ex e 7 hept e vai continuando. Temos a tabela que representa isso. Podemos perceber aqui que eu delimitei só algumas, mas tem outras, porque cadeias carbônicas podem ir a várias quantidades de carbonos, uma quantidade grande, então eu só delimitei até os 6, mas se vocês observarem em livros, geralmente vai até o 10. Nos livros e para frente também tem algumas tabelas específicas que representam. Em seguida nós temos o infixo na nomenclatura. O infixo ele indica o tipo de ligação entre os carbonos. Por exemplo, nas cadeias carbônicas nós podemos ter ligações simples entre os carbonos. Nesse caso, o infixo é an. Ligação dupla entre carbonos, o infixo é en. E ligação tripla, o infixo é in. E por último nós temos o sufixo. E o sufixo ele indica a função. No caso, por exemplo, dos hidrocarbonetos, nós temos que o sufixo é a letra O. Vamos a um exemplo rapidamente aqui. Nós temos esta função aqui. Vamos dar o nome dessa função. Nós temos um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Esse carbono aqui, basicamente. Então nós temos 4 carbonos. Sabemos que o prefixo para 4 na tabela é but. Então but, ele só tem ligação simples. Porque, por exemplo, poderíamos colocar uma dupla aqui, mas nesse caso nós temos só ligações simples. Sendo no caso de ligação simples, o infixo é an. E no caso ele é um hidrocarboneto, porque os hidrocarbonetos só apresentam carbono e hidrogênio. Então O é o sufixo. Então o nome desse composto é o butano, porque ele tem 4 carbonos, apenas ligações simples e ele é um hidrocarboneto. Além disso, alguns fatores como estrutura cíclica ou ramificação deve ser especificado adicionando ao nome antes dessas 3 partes. Se for uma estrutura cíclica, basta adicionar ciclo antes do início do nome do composto. Ou seja, o que isso quer dizer? A diferença entre este composto e este composto é que um é fechado, esse primeiro composto aqui ele é fechado e esse segundo composto é aberto. Mas podemos perceber que ambos têm 1, 2, 3. 1, 2, 3 carbonos. Então, o prefixo é próprio, porque nós temos 3 carbonos. O infixo é an, porque só são ligações simples, e o sufixo é o, porque são hidrocarbonetos.
mas eles não são os mesmos compostos, porque um é fechado e o outro é aberto. Então, simplesmente para diferenciar, o fechado nós colocamos antes, porque isso seria, esse aberto seria o propano, esse aberto seria o propano, e esse fechado, em vez do propano, nós colocamos um ciclo antes do nome, então fica ciclopropano para diferenciar. E nós também podemos ter compostos ramificados. E para representar compostos ramificados, por exemplo, nós pegamos a quantidade de carbonos da ramificação e adicionamos um eu, ou mais ou menos assim. Por exemplo, nós temos essa cadeia aqui. Aqui é uma cadeia que não tem ramificação. Porém, se eu adicionar mais um carbono aqui, agora ela tem uma ramificação. Porque nós temos a cadeia principal, que é a cadeia que apresenta a maior quantidade de carbonos. E nós temos mais um carbono sobrando aqui. O que acontece? Para representar isso é muito simples. Por exemplo, nós só temos um carbono aqui. Então é met, porque é só um carbono. Mas como isso aqui é uma ramificação, nós adicionamos o il, que é um metil. Depois, aí nós temos um, dois, três, 4 carbonos. Então é o butano. Mas como nós temos a ramificação, antes do nome butano nós colocamos o metil. Lembrando que nesse caso o metil ele está no segundo carbono, porque nós temos que ver o lado mais próximo da ramificação. Não podemos colocar, por exemplo, que desse lado aqui seria o terceiro, mas temos que pegar o lado mais próximo. No caso esse aqui, que nós temos um, dois carbonos. Então ele é o 2 metil. Aí ficaria 2 metil butano, o nome desse composto. Agora entrando em relação ao conteúdo em si, das funções nitrogenadas. Vamos falar primeiro das aminas. Uma amina é todo composto orgânico derivado da amônia, que é o NH3. Eu esqueci, esse 3 aqui é para estar sublinhado mais embaixo. Acabei errando aqui, mas sabemos que o NH3 é a amônia. Pela troca de amina é todo composto orgânico derivado da amônia, pela troca de 1, 2 ou 3 hidrogênios por substituintes orgânicos, cadeias carbônicas. Ou seja, nós temos aqui o grupo funcional. Esse primeiro aqui é considerado uma amina primária. Por que é a amina primária? Porque ela está ligada a 2 hidrogênios, que é da amônia, mas ela está ligada a um grupo carbônico aqui. A amina secundária é a amina que está ligada a um hidrogênio e a 2 grupos carbônicos aqui. E a amina terciária é a amina que tem 3 hidrogênios substituídos por essas cadeias carbônicas. Por isso sabemos que ela não apresenta mais hidrogênio, nesse caso aqui todas estão substituídas por grupos carbônicos, por cadeias carbônicas. Essa é a diferença entre uma amina primária, uma amina secundária e uma amina terciária. Agora para a nomenclatura. Para as aminas primárias, de forma geral, segue esse modelo de nomenclatura, que é o mesmo que nós já vimos, que temos o prefixo, mais o infixo, mais a localização do grupo e o nome amina. Ou seja, essa daqui nós temos esse composto aqui. Nós temos que ele tem 1, 2, 3 carbonos. Então o prefixo dele, por ter 3 carbonos, é prop. E nós temos que ele só apresenta ligações simples entre os carbonos. Então o infixo dele é an. E ele apresenta um grupo amina aqui. E por conta de ele apresentar esse NH2 no primeiro carbono, nós não precisamos
nesse caso, mostrar onde está o grupo, igual a ramificação. Aí fica apenas prop, 3 carbonos, an de ligação simples e amina. Então fica propanoamina. Porém, vamos supor que esta amina aqui estivesse neste carbono aqui, NH2, assim. Ele estivesse nesse carbono. Nesse caso, nós teríamos que apresentar onde está o NH2. Nesse caso, ela estaria no 1, 2, estaria no segundo carbono. Então, ela seria propano 2 amina, porque está representado que o grupamento amina está no segundo carbono. Aquela foi a nomenclatura para aminas primárias. Mas no caso das aminas secundárias ou terciárias, a cadeia mais longa é considerada a principal e o nome segue as regras assim. As demais cadeias são consideradas substituintes, ou seja, nós temos que identificar a cadeia principal primeiramente, que é essa bem aqui, porque a cadeia principal é que apresenta mais carbonos. Nós temos 3 carbonos na cadeia principal. E nós temos essa outra aqui que apresenta um carbono. Essa que apresenta um carbono, nós vamos fazer igual uma ramificação. Ela segue o prefixo, que é met, porque é um carbono, met, mais o eu, porque nós colocamos como se fosse uma ramificação. Mas, além disso, nós temos mais um detalhe. Além do metil, nós colocamos um N nesse nome, para representar que ela está ligado, que ela não é a cadeia principal, está ligado a esse NH. Então nós temos N-metil. Em seguida, nós colocamos a quantidade normalmente de carbonos, que é da cadeia principal, no caso são 3 carbonos, então é prop, mais o infixo, que é da ligação, que só tem ligação simples, então é an, mais o nome amina, porque é uma amina. Então fica N-metil desse CH3 ligado ao NH, e mais prop, mais an, mais amina. Então fica N-metil propanamina. Esse é o nome desse composto, por ele ser secundário. Se caso tivéssemos outra ramificação aqui, por exemplo, tirasse esse H aqui, colocasse dois carbonos, que seria o etil, era só colocar novamente, representar igual uma ramificação, colocar o etil e metil no nome, igual uma ramificação normal, igual a nomenclatura de uma ramificação. Agora nós temos as amidas. Aí o que são amidas? Amida é todo composto que possui o nitrogênio ligado diretamente a um grupo carbonila, que é basicamente isso aqui. Nós temos um nitrogênio ligado a um carbono ligado por dupla ligação a um oxigênio. Isso aqui é uma amida. E nós, no caso, temos essa amida que ela é uma amida substituída 2 hidrogênios. Nós temos 2 hidrogênios aqui e ela ligado a esse carbono ligado ao oxigênio. Nós também podemos ter uma amida monossubstituída, que ela tem um hidrogênio e um substituinte R aqui, podemos ver. Temos a amina dissubstituída, que ela tem 2 substituintes R aqui, e iguais ou diferentes, podemos ter cadeias diferentes aqui, por exemplo, podemos ter mais carbonos em uma ou menos carbonos em outra, e ele ligado novamente a carbonila. Essa é a representação geral das amidas. Agora, a nomenclatura da amida é basicamente parecida com as outras nomenclaturas que nós já vimos. É um padrão que já seguimos faz um tempo. Temos o prefixo, o infixo e o nome amida. No caso dessa amida que só tem essa amida aqui.
que é essa amida primária aqui. Nós temos, vamos dar a nomenclatura dela aqui. Por exemplo, ela só tem 2 carbonos, então é et, o prefixo. Ela só tem ligação simples, an, de ligação simples entre carbonos. E ela é uma amida, porque nós temos esse NH2 ligado a uma carbonila. Então, o nome é etanamida, o nome dessa substância, desse composto, dessa amida. Mas também temos o caso a amida seja substituída, a cadeia mais longa é considerada a principal e o nome segue as regras acima. As demais cadeias são consideradas substituintes e o nome segue o esquema prefixo mais eu, precedido da letra N, que vai indicar que o substituinte está ligado ao nitrogênio. Igual a amina, só que no caso é uma amida. Ela vai diferenciar no sufixo. Os substituintes da cadeia principal são indicados por números. No caso aqui nós temos esse composto aqui que ele apresenta a cadeia principal, que é a que tem o maior número de carbonos. Ele apresenta esse CH3 aqui. Então, parecido com a amina, nós vamos indicar que ela é um CH3 aqui. Então, o prefixo é met, mais o il, então metil, e ele está ligado a um nitrogênio. Então, N-metil, para representar bem aqui, N-metil. Ele tem 2 carbonos, então é et na cadeia principal, et, mais. Só são ligações simples. Então, an, um infixo, mais amida, porque é uma amida, é um composto amida. Então, o nome desse composto é N-metiletanamida. E se tivesse não tivesse esse hidrogênio aqui, tivesse outra ligação, por exemplo, um etil aqui, que tem 2 carbonos, é só seguir o esquema geral da nomenclatura. E agora nós temos os nitrocompostos. Os nitrocompostos, eles apresentam o nitro, que é NH2, NO2, e ele é ligado a uma cadeia carbônica, por exemplo, como essa grupo funcional aqui, que ele tem o NO2 ligado a uma cadeia carbônica, que esse carbono aí, que ele pode estar fazendo outras cadeias maiores ou menores. Um exemplo de um nitrocomposto comum e de como fazer a nomenclatura dele. Ele é um pouco diferente, o nitrocomposto, a nomenclatura. Em vez de colocar no sufixo nitro ou alguma coisa do tipo, nós fazemos o seguinte: o nitro ele vai ficar no começo, antes do prefixo, depois colocamos o prefixo, o infixo e O que nós já vimos em hidrocarbonetos. Por exemplo, essa daqui. Vamos um exemplo aqui rapidamente. Nós temos essa cadeia que tem 3 carbonos, então o prefixo é prop, ela só tem ligações simples, então an e O de hidrocarboneto. Porém, ela está ligada a um NO2, então é um composto nitro. Então nós representamos onde o composto nitro está, nesse caso ela está no primeiro carbono, então um nitro prop mais an de ligação simples mais O de hidrocarbonetos. Então o nome desse composto é 1-nitropropano. Bem, basicamente o vídeo de hoje. Infelizmente não conseguimos encontrar questões do Enem relevantes para esses temas, nem para aminas, nem amidas, nem nitrocompostos, infelizmente. Mas eu espero que essa revisão ajude a você que vai fazer o Enem, caso caia alguma em relação a funções nitrogenadas ou também a hidrocarbonetos. Nós vimos uma revisãozinha básica de hidrocarbonetos e nomenclatura geral de compostos orgânicos. Essas foram as referências que eu utilizei e obrigado pela atenção.